Era uma madrugada fria quando tudo mudou. Uma daquelas noites em que o silêncio pesa mais do que o sono e o coração parece não encontrar repouso. Marcos estava acordado há horas, sentado na beira da cama, olhando fixamente para o chão do quarto escuro. Os olhos inchados de tanto chorar, o peito apertado por um medo que não conseguia explicar. O filho, de apenas 7 anos, estava internado em estado grave e a médica havia dito que, se a febre não cedesse até o amanhecer, o desfecho poderia ser o pior. Naquela noite, Marcos não rezou. Ele gritou. Gritou em silêncio com a alma. Apertou o terço com tanta força que deixou marcas nas mãos. Não pedia mais respostas, só pedia que Deus o ouvisse. Foi nesse instante, entre soluços e desespero, que algo inexplicável aconteceu. A luz do abajur, que estava desligado, piscou uma única vez. E então, o silêncio do quarto foi rompido por uma brisa leve, impossível naquela noite abafada de hospital. Não havia janelas abertas, não, havia vento. Mas havia algo ali, uma presença. Marcos sentiu, não viu nada, não ouviu nada. Mas soube, com uma certeza que ultrapassa a lógica, que Deus estava tentando falar com ele. E foi nesse momento que tudo começou. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Um silêncio de Deus que pesa, uma dor que não encontra consolo, uma luta que parece maior do que suas forças. Mas e se eu te dissesse que, quando tudo parece perdido, Deus envia sinais, sutis, mas poderosos? Padre Pio, um dos maiores santos do nosso tempo, dizia: Deus fala através dos acontecimentos e o coração que crê sabe ouvir. Por isso, hoje eu vou te contar os 5 sinais que indicam que Deus está tentando te avisar, que Ele está tentando te alcançar. E talvez, como Marcos, você esteja prestes a viver um milagre, se souber reconhecer o que o céu está tentando te dizer. O primeiro sinal não é visível aos olhos, mas ao coração. A inquietação profunda e sem motivo aparente. Quando Deus quer te alertar, Ele permite uma agitação interior, como se algo estivesse errado, mesmo que tudo pareça normal por fora. Você sente um incômodo que não sabe explicar, uma ansiedade fora do comum, uma sensação de que precisa mudar algo urgentemente, mesmo sem saber o quê. Essa é a linguagem do Espírito. Ele perturba nossa paz superficial para nos conduzir à verdadeira paz espiritual. Foi isso que Marcos sentiu semanas antes do filho adoecer. Uma inquietação, insistente para voltar a frequentar a igreja, para confessar os pecados que ele vinha escondendo de si mesmo. Mas ele ignorou. Achou que era só estresse, até que o sofrimento bateu a porta e o chamado de Deus se tornou grito. O segundo sinal é mais misterioso. Sonhos espirituais que se repetem ou trazem mensagens claras. Padre Pio dizia que o Espírito Santo muitas vezes nos visita durante o sono, quando estamos mais abertos e menos defensivos. É quando aparecem aquelas figuras que você nunca esquece. Um santo, um anjo, alguém que já morreu, dizendo algo que faz seu coração tremer. Marcos contou que dias antes da febre do filho piorar, teve um sonho com sua avó já falecida. Ela o chamava pelo nome com um olhar doce e dizia: "Não espere mais, volte agora." Ao acordar, ignorou. Achou que era só saudade, mas quando viu o filho inconsciente, as palavras da avó ecoaram com força. Não era apenas um sonho, era um aviso. O terceiro sinal é o mais doloroso, mas também o mais revelador: a perda repentina ou o fechamento de portas. Quando Deus vê que você está em perigo espiritual, Ele permite que algo ou alguém seja tirado. Pode ser um emprego, uma amizade, um relacionamento. E você sofre, você se revolta. Mas muitas vezes é o modo divino de te salvar de algo pior. Padre Pio dizia: o sofrimento é o beijo de Deus. E é um beijo que às vezes chega em forma de perda.
Marcos perdeu o cargo de chefia na empresa uma semana antes do filho ser internado. Na época, achou injusto. Hoje, sabe que aquilo o fez ter tempo e sensibilidade para acompanhar a criança, para estar presente, para voltar a rezar. O que parecia um castigo foi, na verdade, livramento e recomeço. O quarto sinal é impossível de ignorar. Mensagens que se repetem de formas improváveis. Uma mesma frase aparece em uma pregação, num vídeo, numa conversa casual, até mesmo em uma música. É como se Deus estivesse te cercando com a mesma palavra, esperando que você ouça. Marcos, no auge do desespero, ouviu por 3 vezes, em lugares diferentes, a frase: tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Primeiro, num versículo. Depois, na voz de um padre que ele nem seguia. E por fim, num bilhete esquecido dentro da Bíblia, escrito anos antes por sua esposa. Foi ali que ele entendeu. O sofrimento não era o fim, mas o começo de algo maior. E o quinto sinal é o mais sublime, a presença inexplicável de paz em meio ao caos. Não tem explicação lógica. A dor continua. O problema ainda não se resolveu. Mas de repente, seu coração se acalma, como se alguém tivesse colocado a mão sobre sua alma e dito: estou aqui. Essa é a presença de Deus. É o Espírito Santo te consolando antes mesmo da resposta. Na madrugada mais difícil de sua vida, quando já se preparava para o pior, Marcos fez uma oração sincera. Senhor, se for para o meu filho partir, leva também minha fé, porque eu não sei viver sem ele. Mas, se for da tua vontade curá-lo, eu te prometo que minha vida será tua para sempre. Naquela mesma madrugada, a febre cedeu, sem explicação médica, sem antibiótico que justificasse. O menino abriu os olhos, sorriu e sussurrou: papai, a vovó me disse que vai ficar tudo bem. Foi o sinal que Marcos precisava. Desde aquele dia, ele nunca mais foi o mesmo. Tornou-se voluntário em um hospital, voltou a frequentar a missa diariamente, restaurou seu casamento e hoje dá testemunhos sobre a fidelidade de Deus. Talvez você esteja vivendo o mesmo silêncio, a mesma dor, a mesma luta. Mas eu te pergunto, será que não é Deus tentando te avisar? Preste atenção nesses sinais, o incômodo sem explicação, os sonhos que falam à sua alma, as perdas que escondem livramentos, as mensagens que se repetem, a paz que vem do nada. Nada disso é acaso. Tudo isso é amor. Deus não grita, ele sussurra. Mas quem ouve esses sussurros encontra milagres. E se você chegou até aqui, não é coincidência. É porque o Espírito Santo queria te lembrar. Você não está sozinho. Você já viveu algo assim? Já percebeu sinais de Deus na sua vida? Então comenta aqui, testemunhe. E se isso tocou seu coração, é porque essa mensagem era para você. Se inscreva, mas só se você estiver pronto para transformar sua vida espiritual. E compartilhe esse vídeo com alguém que esteja no limite. Porque às vezes, tudo o que essa pessoa precisa é perceber que Deus ainda está tentando falar com ela. Naquela noite, Marcos se ajoelhou como há muito tempo não fazia. O silêncio do quarto contrastava com o barulho dentro da alma dele. Lágrimas escorriam lentamente por seu rosto, não apenas por causa da dor que carregava, mas pela sensação de que algo maior estava acontecendo. Não era desespero, era um chamado, um eco dentro do coração que dizia: escute. A vida dele havia mudado nos últimos dias, e tudo começou com um instante que parecia pequeno, mas que agora ele entendia, foi o primeiro sinal. Deus fala, e fala o tempo todo, mas nem sempre da maneira como esperamos. Às vezes, ele não usa palavras. Às vezes, ele fala com o silêncio, outras com pessoas, outras ainda com dor, mas fala. E naquele momento de entrega total, Marcos começou a lembrar de tudo que tinha vivido e como os sinais estavam lá o tempo todo. O primeiro sinal apareceu quando tudo ao seu redor ficou em silêncio.
Não um silêncio comum, mas um vazio que gritava. Amigos se afastaram, as palavras sumiram, até as orações pareciam não passar do teto. Foi nessa hora que ele começou a duvidar. Será que Deus me esqueceu? Mas foi também nesse vazio que ele percebeu que o céu estava em movimento, mesmo sem barulho. Porque às vezes o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É nesse silêncio que ele molda a fé, que ele sussurra para o coração. Foi então que Marcos abriu a Bíblia, quase sem querer, e leu: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquilo caiu como uma chave. Deus estava ali, silencioso, mas presente. Dias depois, o inesperado aconteceu. Seu filho, que estava internado com uma febre inexplicável, piorou repentinamente. Mas no mesmo instante, um médico que não deveria estar ali apareceu. Ele era especialista em doenças raras e, por acaso, ou providência divina, estava visitando um colega e foi chamado. A intervenção dele salvou a vida da criança. O tratamento começou a surtir efeito. Para muitos, uma coincidência. Para quem tem fé, um milagre discreto. Era o segundo sinal. Quando Deus quer falar, ele muda rotas, move pessoas, cria encontros impossíveis, tudo para proteger quem ama. Foi naquele momento que Marcos compreendeu que o imprevisto nem sempre é castigo, às vezes é livramento. É o céu gritando dentro da confusão. Nos dias seguintes, mesmo com a melhora, Marcos sentia um incômodo. Algo dentro dele dizia que era hora de mudar. Não era apenas preocupação com o filho, era algo mais profundo. Era como se Deus estivesse exigindo uma transformação. Ele começou a repensar suas atitudes, suas prioridades, seus relacionamentos. Sentiu vontade de perdoar pessoas que há anos evitava. Começou a rezar mais. Leu sobre Padre Pio, que dizia: o sofrimento suportado com amor é como asas que elevam a alma. E então entendeu. Aquele desconforto era o terceiro sinal. Porque quando Deus quer te falar, Ele não te deixa em paz onde você não pertence mais. Ele te tira do conforto para te empurrar para a missão. E foi ali no hospital, em uma tarde chuvosa, que aconteceu algo ainda mais misterioso. Marcos entrou na capela para buscar consolo. Estava sozinho, mas havia uma senhora no canto, com um terço nas mãos. Olhos firmes, mas suaves. Quando ele se sentou, ela se virou e disse: você está rezando, mas está com medo da resposta. Aquilo o paralisou. Era exatamente o que ele sentia. A mulher contou sua própria história. Falou sobre dor, sobre fé, sobre perda e sobre amor. Não havia como ela saber de nada. Mas ela sabia, porque às vezes Deus envia pessoas para nos lembrar que Ele está ouvindo. Esse foi o quarto sinal. Deus fala por meio de outros. Ele envia anjos disfarçados, pessoas comuns com mensagens extraordinárias. O tempo passou. O filho de Marcos melhorou. Voltaram para casa, mas ele ainda não tinha todas as respostas. Não sabia o porquê de tudo, nem tinha certeza do amanhã. Só sabia que havia passado por algo divino. E foi então, sentado no sofá de casa, com o filho dormindo ao lado, que sentiu algo inexplicável. Uma paz profunda. Não fazia sentido. Ainda havia contas para pagar, preocupações com o futuro, medos não resolvidos. Mas a paz estava lá, tranquila, serena, como se Deus dissesse: agora você entende, eu nunca saí do seu lado. E esse foi o quinto sinal. Quando mesmo sem entender tudo você sente paz, é porque Deus está presente. Não é uma paz lógica, é espiritual. Vem da certeza de que o céu está cuidando de tudo, mas a jornada de Marcos não parou aí. Ele começou a ver Deus em cada pequeno detalhe, nos sorrisos simples, na brisa da manhã, nos abraços silenciosos, até nas dificuldades que voltaram a surgir. Porque depois de ver os sinais, a alma nunca mais volta a dormir.
Um dia, enquanto conversava com um amigo que enfrentava um divórcio doloroso, Marcos lembrou do que havia vivido e disse: "Fica atento, os sinais de Deus estão aí, mas você precisa parar e olhar." Ele sabia que aquela dor também tinha propósito, que Deus usa até as lágrimas para ensinar, para curar, para redirecionar. Os meses passaram. Marcos se transformou. Não virou santo, mas aprendeu a escutar melhor, a agradecer mais, a confiar mesmo quando tudo dizia o contrário. E agora, ao olhar para trás, ele não sente mais raiva do que viveu. Sente gratidão, porque se não fosse por aquela dor, talvez ele nunca tivesse escutado a voz de Deus. E talvez seja essa a maior lição. Deus não precisa de trovões para falar. Ele usa o silêncio, ele fala no improvável, ele desperta através do desconforto, ele envia pessoas e, no fim, ele te dá uma paz que o mundo não pode oferecer. Se você chegou até aqui, talvez Deus também esteja querendo falar com você. Talvez ele esteja tentando há muito tempo, em sonhos, em encontros, em perdas, em alegrias, em tudo. E agora, nesse momento em que você ouve essa história, ele sussurra novamente: "Estou aqui." Feche os olhos um instante. Respire. Permita-se ouvir. Você não está sozinho, nunca esteve. E se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém. Alguém que está precisando de um sinal. Porque às vezes, o sinal que Deus envia para ela é você. Marcos acordou naquela manhã diferente, não porque havia ganhado na loteria, não porque todos os problemas haviam desaparecido, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ele acordou com uma certeza no coração. Deus estava guiando tudo. E essa sensação não veio de um sonho miraculoso, nem de uma visão celestial. Veio do simples fato de abrir os olhos e sentir gratidão por estar vivo. Ele começou a enxergar com os olhos da fé. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas, agora eram sinais evidentes da presença divina. O telefonema de um amigo esquecido, um versículo que aparecia repetidamente, uma música antiga que tocava no momento certo. Tudo aquilo começou a se encaixar como peças de um quebra-cabeça sagrado. Em um desses dias, caminhando pela rua, ele viu um homem sentado na calçada com um cartaz: "Não quero esmola, só quero ser ouvido." Marcos parou. Algo dentro dele o fez sentar ao lado daquele homem. Durante mais de uma hora, ouviu sua história. Descobriu que ele tinha sido professor, tinha uma família, uma casa, tudo perdido após uma sequência de tragédias. O homem chorou. Marcos também. Naquele instante, ele percebeu algo grandioso. Às vezes, o maior milagre não é transformar água em vinho, mas transformar indiferença em compaixão. Ali, ele foi instrumento de Deus e percebeu: ser ouvido é muitas vezes tudo o que alguém precisa para continuar. Naquela noite, Marcos não conseguiu dormir. A imagem daquele homem não saía de sua mente. Então, levantou-se, ajoelhou-se novamente e orou. Mas não pediu nada. Só agradeceu. Agradeceu pela chance de escutar, pela oportunidade de ser útil, pela dor que o moldou. E foi nesse momento que sentiu uma presença atrás de si. Não viu nada, mas sentiu um calor suave, envolvente, que tomou conta do ambiente. O coração disparou, o corpo se arrepiou e ele chorou. Mas não de tristeza, de plenitude. Era como se o próprio céu dissesse: "Você está no caminho certo." Nos dias que seguiram, Marcos decidiu fazer algo radical. Pegou todas as roupas e objetos que não usava mais e distribuiu para famílias carentes. Visitou abrigos, levou mantimentos, mas, acima de tudo, levava esperança. E quanto mais dava, mais sentia que recebia. Porque o verdadeiro sentido da vida não está no que acumulamos, mas no que entregamos.
Ele entendeu: quem vive só para si, vive pequeno. Quem vive para o outro, expande o coração até tocar o infinito. Certa tarde, voltou ao hospital para fazer uma visita voluntária. No corredor, ouviu um choro. Era uma menina de 8 anos, segurando um terço com força. A mãe dela havia sido internada às pressas. Sem pensar, Marcos ajoelhou-se ao lado da criança e rezou com ela. Aquela oração, tão pura e simples, tocou sua alma como um trovão silencioso. E foi aí que ele percebeu o poder da intercessão. Deus escuta a fé de uma criança. Deus se move com o clamor dos pequenos. E ele, um homem marcado pela dor, teve sua fé renovada pelas mãos frágeis de uma menina que só queria ver a mãe voltar para casa. A história ganhou novos contornos quando, numa manhã de domingo, recebeu uma carta. Era da mulher que conheceu na capela do hospital, aquela que parecia saber tudo sobre sua vida. A carta dizia apenas: você ainda vai entender por que passou por tudo isso. Mas antes, vai ser canal de cura para muitos. Não pare, continue. A letra era suave, firme. E no final havia um versículo de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa mensagem mexeu com ele. Havia algo maior, algo que ainda não compreendia por completo, mas agora, diferente do passado, não sentia mais ansiedade. Sentia expectativa. Não a expectativa de quem espera sentado, mas de quem caminha com fé. Certo dia, resolveu visitar o interior onde havia crescido. Precisava rever o lugar onde tudo começou. Ao chegar, viu a velha igrejinha onde foi batizado. Entrou. Estava vazia, mas algo dentro dele transbordou. Lembrou-se das missas com a avó, das procissões, das promessas feitas na infância. Aquilo era mais que memória, era raiz espiritual. Ali, diante do altar simples, ajoelhou-se e disse em voz alta: eu estou pronto. Não sabia para quê, mas sabia que Deus ouviria, e ouviu. Dias depois, foi convidado a contar sua história numa rádio local. Relutou, sentiu-se pequeno, incapaz, mas aceitou. Sua voz tremia no início, mas aos poucos foi falando com o coração. Quando terminou, o telefone da rádio explodiu. Pessoas diziam que haviam sentido paz, esperança, coragem para seguir. Uma senhora chorava do outro lado da linha, dizendo que estava prestes a desistir da vida, mas que aquela história a fez mudar de ideia. Naquele momento, Marcos entendeu: o que você viveu, por mais doloroso que tenha sido, pode salvar alguém, se for compartilhado com amor. E a missão dele começou a se expandir. Foi chamado para escolas, igrejas, grupos de apoio. Levava sua história como quem carrega uma vela acesa para iluminar o caminho dos outros. E a cada testemunho, uma cura acontecia. Não apenas nos ouvintes, mas nele mesmo. Porque curar os outros, às vezes, é o remédio que a alma precisa. Mas como todo caminho espiritual, vieram novas provações. Um de seus irmãos foi diagnosticado com câncer. A notícia o abalou. Tentou manter a fé, mas o medo veio com força. Chorou escondido. Questionou de novo: por que, Senhor? Por que agora? E foi aí que a fé amadurecida falou mais alto: não é o fim, é mais um capítulo. E mesmo com o coração apertado, ele rezou com o irmão, levou esperança à família e decidiu que, independentemente do desfecho, eles viveriam cada dia com fé e gratidão. O tratamento começou e, em meio à dor, sinais continuavam a aparecer. Enfermeiras que cantavam louvores, médicos que oravam antes das cirurgias, pacientes que, mesmo sofrendo, tinham um brilho no olhar. A fé brotava no lugar onde muitos só viam dor. E Marcos sabia: Deus transforma deserto em jardim, sempre. Então veio uma notícia inesperada: o tumor do irmão havia regredido drasticamente.
Os médicos não entendiam. Os exames não batiam com a evolução clínica. Mas Marcos sabia. Não era coincidência. Era mais uma assinatura do céu. Mais um lembrete de que milagres existem. E continuam acontecendo para quem acredita, persiste e reza. E agora, ao olhar para a própria vida, Marcos compreendia algo que poucos compreendem. Cada lágrima, cada perda, cada silêncio e cada socorro inesperado foram costurados por mãos divinas. Deus não desperdiça dor. Ele recicla sofrimento e transforma em bênção. Ele se tornara outro homem. Não por orgulho, mas por graça. Porque quando Deus te pega pela mão, você não anda mais, você voa. Mesmo com cicatrizes, mesmo com medos, mesmo com as incertezas do mundo. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. O que você está vivendo agora, por mais sem sentido que pareça, é parte de um plano maior. Deus não perdeu o controle. Ele está agindo, Ele está falando. E se você prestar atenção, verá os sinais em um abraço, em um olhar, em uma página aberta, em uma coincidência improvável. Você não está à deriva, você está sendo conduzido. E se chegou até aqui, é porque essa mensagem era para você. Era Deus te chamando, mais uma vez. Te lembrando que Ele ainda faz milagres, que Ele ainda usa pessoas simples para realizar coisas extraordinárias, que a tua dor não é em vão. E que, assim como Marcos, você também vai olhar para trás um dia e dizer: agora eu entendo. Naquela noite, depois de tudo o que viveu, Marcos voltou ao mesmo lugar onde, anos atrás, havia feito a sua oração mais desesperada. A pequena capela silenciosa, o banco de madeira marcado pelo tempo, o mesmo cheiro de cera e esperança no ar. Mas desta vez, ele não chegou quebrado. Chegou inteiro, carregando cicatrizes, sim, mas também milagres. Carregando a memória da dor, mas com o coração transbordando de fé. Ele se ajoelhou, respirou fundo e sussurrou: obrigado, meu Deus, por não ter me dado o que eu queria, mas o que eu precisava. Por ter me deixado passar pelo deserto, mas por nunca ter me deixado sozinho nele. Por ter feito da minha dor um caminho de salvação, não só para mim, mas para tantos outros. As lágrimas desciam, mas agora eram de paz. Lá fora, a cidade dormia. Mas dentro daquela capela, algo desperto ecoava no invisível. A certeza de que nenhuma vida é comum quando está nas mãos de Deus. E se essa história tocou seu coração, talvez seja porque você também esteja vivendo o seu próprio deserto. Talvez você esteja esperando o seu milagre. Talvez você esteja agora mesmo cansado de tentar, sem entender por que certas coisas estão acontecendo com você. Mas escute com atenção. Você não chegou até aqui por acaso. O mesmo Deus que transformou a vida de Marcos está olhando para a sua. E mesmo que você não entenda tudo agora, continue. Continue acreditando, continue amando, continue orando. Porque enquanto você caminha, Deus está escrevendo. Escrevendo uma história de recomeço, de vitória, de ressurreição. E agora, neste momento final, faça silêncio aí dentro. Respire fundo e diga junto com fé: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem ver, eu escolho Te seguir. Conduz minha vida, transforma minha dor e usa minha história para tocar outras almas. Que eu nunca esqueça, o Teu tempo é perfeito e os Teus planos são maiores que os meus. Amém. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curta, inscreva-se e permita que mais corações sejam alcançados pela luz que vem do alto. Porque juntos, como instrumentos do céu, podemos ser sementes de fé em um mundo sedento de esperança. E lembre-se, quando você entrega sua vida a Deus, o impossível se torna apenas o começo.